Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Sou Futebol, tudo bem? Agradecendo sempre os novos inscritos e a turma que faz aquele comentário zoeira no pós-vídeo. Obrigado mesmo. Vamos tentar chegar a 1000 inscritos no canal, já pensou, meu querido? Cara, o grupo da morte, Seattle Sounders, é o primeiro eliminado na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aliás, bendita FIFA, que competição agradável, gostosa de assistir, com essas diversidades, né, de filosofia de jogo, estrutura tática, jogadores, culturas, a história de cada time, as camisas diferentes. Quer dizer, a FIFA, acertou e acertou de mão cheia mesmo esse Mundial. Tomara que ele seja realizado realmente de 4 em 4 anos, respeitando alguns critérios, não inventando critérios, tipo colocar o time do Messi, como foi dessa vez, que valeu, tá tudo certo, como primeiro a tentativa, mas respeita alguns critérios e aperfeiçoa algumas coisas pendentes, algumas coisas que não deram certo, né? Porque é uma ideia sensacional. Então o Seattle Sounders é o time primeiro eliminado, o Atlético de Madrid passeou ontem, né? Fez o feijãozinho com arroz e ganhou de forma que estava protocolar, que todo mundo ia ganhar desse Seattle, né? E aí, depois, à noite, veio o outro jogo da noite, que era o Botafogo e o PSG. O baita público, né, no histórico Orange Bowl, lendário, né, principalmente para a seleção brasileira, onde ela foi tetracampeã do mundo. Belos uniformes, o Botafogo, fogão todo de branquinho, né? E o PSG, eu acho que o uniforme que a gente mais lembra do PSG realmente é esse aí, né? Era um encontro de campeões, o campeão da Libertadores da América 24 e o campeão da atual Liga dos Campeões 24-25. Quer dizer, América versus Europa. Coisa mais linda, e eu sou mais América e sempre vou torcer para a América do Sul. O Botafogo veio com algumas mudanças, botou o Alan, mais um homem de marcação, e ali a gente já começava a perceber a ideia, a estratégia de jogo do Botafogo. E no PSG, 5 mudanças para rodar elenco. Quer dizer, aconteceu a soberba, já começou aí. Porque, vou rodar o elenco, mas, cara, não é assim, meu querido. Primeiro classifica na última rodada, tu pode até jogar de mano, pode até jogar com o time em reserva, que é o que acontece na maioria das partidas de Copa do Mundo, né? Foi inventar, bem feito, né? O que aconteceu? O Botafogo, o primeiro tempo do Botafogo foi espetacular, cara. Mas o PSG teve 75%, quase 80% de posse de bola. E daí? Futebol é objetivo, é competitividade. Tenho falado isso há 500 anos aqui no canal Sou Futebol. Quer dizer, quanto mais competitivo, quanto mais jovem, quanto mais velocidade, quanto mais vertical tu empregar no teu time, mais chances de sucesso tu tem, ou numa partida ou no campeonato. Obviamente que se eu tiver uma equipe ou jogadores dentro da minha equipe que eu consiga jogar num tic-tac, que é o que eu gosto, né, para envolver o adversário com toque de bola, com velocidade, com dribles, etc e tal, passagens, ultrapassagens, é o ideal, é o que eu gosto de assistir. Mas se eu não tenho isso, eu tenho que ter a humildade e entender que eu tenho uma limitação técnica dentro do meu elenco e que de repente eu vou enfrentar clubes superiores ao meu elenco, né, ao meu time. E foi exatamente isso que aconteceu. O Renato Paiva, o Portuga, tinha um plano e o plano foi executado. Cara, ele simplesmente deu um banho em cima do PSG, né? E logo de cara ele já equilibrou, né, o lado direito ali do Botafogo, né, porque já estava sofrendo ali, né? Ele sabia que podia sofrer ali e colocou o Alan, quer dizer, o lado do PSG que poderia ser produtivo já não conseguiu funcionar no primeiro tempo, né? O Gregory, que leão no meio de campo, jogou demais, cara. O time do Botafogo todo, né? E o Botafogo se defendeu, tocou, veio, tentou, lutou e
falou que fez o que... Eu acho que o Renato Paiva tá assistindo o canal Só Futebol. Porra, ele lutou por aquela bola e acreditou na competência do seu centroavante, ou do seu atacante, ou do seu time para finalizar. O glorioso Igor Jesus, né? Que ninguém sabe, ninguém viu, porque foi convocado uma vez. Agora que ele foi vendido, que beleza, pode botar fé que ele vai voltar a ser convocado pela seleção CBF, Nike, Rede Globo, Plim Plim, né? E ele foi perfeito, ele foi lá e finalizou. Acho que aquela bola ia entrar, independente de ter batido no zagueiro do PSG. Claro que ajudou pra carica, porque realmente tirou completamente o Donnarumma da jogada. Mas ele já estava com a intenção de jogar a bola naquele cantinho direito no contrapé do goleiro. Então, ele ajeitou, é o que eu falo, né? Ele chegou na bola grandão, ajeitando o corpo e já pensando no que ele vai fazer lá na frente. Esse é o atacante. Esse é o atacante. Não adianta chegar ali com velocidade, aquela coisa toda, fechar o olho e pá. Que é o que muitas vezes acontece com o Yuri Alberto. Só que por ele ter tanta disposição, tanta vontade, ele sempre chega na cara, né? E agora ele parece que ele está melhorando. Claro, o treinamento, né? O tempo vai melhorando o cara vai ganhando consciência de que dá para fazer melhor. E o Jesus é muito perfeitinho na finalização, cara. É um bom jogador, né? Se movimenta bem, preenche bem os espaços, né? E aí veio o segundo tempo. Cara, daí o Luiz Henrique pega e me mete mais 3 titulares. Porra, se ele entra com esses 3 caras logo de cara, o jogo ia ficar diferente ali. Mas ele abriu mão, né? Meteu o Nuno Mendes, que é um bom jogador, o Fabian Ruiz, que é um ótimo jogador, e o João Neves, né? E ainda meteu o seu 12º jogador, que se configurou nessa última temporada, que é o Barcola, né? Que também é bom jogador, mas ele é muito bom para o mano a mano, né? Só que o Botafogo, a estratégia do Botafogo prevaleceu. Não prevaleceu o tic-tac ou 1 contra 1, mano a mano, não. A estratégia do Botafogo prevaleceu. O esquema do Renato Paiva prevaleceu na partida, né? Defendeu muito, deu uma aula de esquema tático defensivo. Depois o próprio Luiz Henrique pegou e disse, olha, foi o melhor time que eu enfrentei na temporada defensivamente, mas defendeu muito e soube contra-atacar. Porra, o Luiz Henrique elogiou o Botafogo, né? Então o adversário não conseguiu criar, porque quando ele tentava criar, não conseguia. Não teve contra-ataque, porque o Botafogo nunca abriu mão daquela sua linha de 5, às vezes 6. Se a gente analisar a partida com bastante frieza, às vezes tinha 5 defensores para lá e para cá, e aqueles outros 4 aqui na frente, aqui, ó. E às vezes fazia uma dobra de 2, e quando a coisa apertava demais, ele fazia 3 em cima. Tinha 3 caras em cima rápido. Então, sufocaram o Vitinha, que é o motorzinho daquele time ali, principalmente nos contra-ataques, mas não tinha contra-ataque, principalmente trocação de toque de bola, não tinha trocação, porque o Botafogo estava ali. E aí também, além dessa ideia tática do Renato Paiva, tem que enaltecer o espírito de luta dos jogadores do Botafogo, que foi o que eu falei há 3, 4, 5 resenhas atrás. Quem acompanha o canal Só Futebol viu. Eu falei, o Botafogo tem uma grande chance. Qual é a chance? Equilibrar mentalmente seus jogadores com os jogadores do PSG, para não entrar entrar equilibrado, né, psicologicamente, emocionalmente, e ter uma vontade a mais. Aonde que vocês vão buscar essa vontade, eu não sei, mas tem que buscar. Né? Porque é um privilégio estar jogando o Mundial de Clubes e pegar essas bobagens que estavam postando direto na internet. Então eu falei, brinquei, né? Tomara que eles passem esses vídeos aí do construindo muro, aquele rolo todo. Dito feito. Cara, o Botafogo deu um banho, espírito de luta, vontade, se organizou defensivamente, lutou por aquela bola apareceu e fez o gol, né? Parabéns pro Igor Jesus, parabéns pro Renato Paiva, né? Parabéns para aquela turma ali que defendeu demais. O zagueiro argentino jogou muito, cara. Muito, né? Então, parabéns ao Botafogo que entendeu a sua limitação técnica e disse, não, eu posso ser superior em outras coisas. Numa organização tática, numa luta por uma bola, num contra-ataque. Entendeu? Pô, eu venho falando 500 anos aqui no canal Só Futebol.
Então é isso, cara. Pegou o espírito do futebol competitivo e do futebol moderno atual, né? Deixa o tic-tac para quem tem muito mais talento. E aí eu posso quebrar o tic-tac do talento com quem? Com essa estratégia que o Renato Paiva jogou. Foi um espírito assim sensacional, coletivo, foi um jogo coletivo do Botafogo, né? Então parabéns ao Botafogo, parabéns para a massa do Botafogo que se fez presente no campo. E ontem o Botafogo acho que conseguiu aquilo que às vezes a gente pensa que não é possível, mas eu acho que ontem foi possível. Vários e vários torcedores de diferentes times, clubes do Brasil, se pegarem em algum momento ali, porra, vamos Botafogo, e foi o que aconteceu, né? Agora tem um alerta, que o Botafogo não deite nos louros da vitória, nos louros da fama de ter ganhado o PSG. Não acha que agora é campeão do mundo, ganhei o PSG na fase de grupos. Primeiro, não classificou ainda. Segundo, pode mais. Pode muito mais. Dependendo dos confrontos aí, pode mais. E o outro detalhe é que o Palmeiras disse, não, vou fazer de tudo para ser primeiro colocado e fugir do PSG. Pá, vai ser primeiro colocado e vai pegar o PSG como segundo, provavelmente. Que é o que está se desenhando, né? Não, o futebol tem dessas coisas e a Copa do Mundo de Clubes tem dessas coisas. Meus queridos, hoje tem Flamengo e Chelsea. Baita de um jogo, confronto de novo América do Sul versus Europa, e à noite Bayern e o meu Boca. Dale, Boca. Cara, acho que dá para esses dois aí. Mas, repito, vai ter que ser naquele espírito ali, porque os dois, tanto o Boca, o Flamengo tem mais qualidade técnica, mas o problema é que se ele quiser jogar muito tic-tac para cima, ou querer impor muito jogo para cima do Chelsea, não sei. O Chelsea é um time extremamente perigoso no contra-ataque. Então acho que o Felipe Luiz não é bobo não. Jogou lá na Europa 500 anos com o Simeone, que é especialista nessa coisa do contra-ataque, da marcação defensiva. Acho que o Flamengo pode aprontar para cima do Chelsea. E o Boca, cara, o Boca tem que fazer batuque, rezar terço, pedir pro Maradona, pedir para tudo, porque é quase que impossível, cara, conseguir alguma coisa contra o Bayern de Munique, né? Até pela limitação total do time do Boca, né? O time do Boca não ganhou nada nessa temporada, praticamente nem fez vitórias nessa temporada. Mas depois de ontem, acho que todo mundo pode pensar um pouquinho maior, né? Nessa competição América do Sul. Vamos ver, já pensou? Mais dois sacodes para cima dos times da Europa? Puta, vai ser muito gostoso. Falou, meus queridos!